Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô, senhor! Careca, não pode falar essas coisas que você fala, porque a galera vai se desinscrever do seu canal. Porra! E aí, irmão? E aí? Se eu vier aqui e não falar o que eu penso, porra, eu cancelo esse canal aqui agora. Porra, não dá, cara. Eu sou sincero, irmão. Eu falo o que eu penso. Eu não fico pensando pra falar. Ah, não, se eu falar isso aqui eu vou ofender. Puta que pariu. Só quem não me conhece. Só você que se inscreve aí, daqui a pouco sai, tira a inscrição, porque não me conhece, irmão. Eu sou assim, eu falo o que eu penso, não tenho fontes de informação, não fico aqui dando notícia de Lucas Pedrosa, de Nicola, que não acertam uma. Atenção vascaíno, Fábio Torres, NT vascaíno, na torcida. Pelo amor de Deus, irmão, eu sou torcedor do Vasco, cara. E como torcedor do Vasco, eu sei que esses caras mentem o tempo todo para ganhar visualização. A partir do dia 2, eu vou fazer um vídeo aqui, eu vou trazer para vocês, baseado em visualizações, quantos canais de youtubers ganham. Todos. Tem mais de 40 aí. E 99% mentindo. Cara, o NT vascaíno colocou na capa deles aí que a Mizuno tá fortíssima no Vasco. Jornalista Fábio Torres. Exclusiva, empresa japonesa milionária estaria interessada no Vasco e pode selar grande negócio. O Vasco pode fechar um grande negócio com uma empresa japonesa, de acordo com a apuração do Vascaíno.net, em conjunto com o canal Na Torcida Vascaínos. A Mizuno tem muito interesse em ser a fornecedora de material esportivo do CRVG para a próxima temporada. Ô, senhor! E assim, eles vão acertar uma hora, porque eles já falaram que todas as empresas fornecedoras de material esportivo vão fechar com o Vasco, todas estão interessadas. Uma hora eles vão acertar, irmão. Ó, Adidas, Nike, Mizuno, New Balance, Puma, todas. Pensa numa aí, eles já falaram que vão fechar com o Vasco, que tá muito interessada. Ó, pelo amor de Deus, irmão. Mas é isso que gera visualização, é isso que gera like. Se é um canal de torcedor, é um canal opinativo. Eu vou vir aqui e vou opinar. Vou te agradar? Não vou te agradar. Mas é o que eu tô pensando, é o que eu sinto. Não aguento mais ver Michael e Léo Pelé na zaga do Vasco. Não aguento mais, irmão. Não aguento. Não aguento mais ver o Vasco jogando mal e ganhando pela magia que tem em São Januário. Ah, careca, mas a gente já está 4 jogos sem perder. 3 desses jogos foram em São Januário. Muito a ver com o estádio, muito a ver com a torcida. Que futebol, irmão, não tem. Não tem. E aí, se mexeu? Tá se contratando? Não, o presidente já falou milhões de vezes que ele não vai fazer loucura. É igualzinho o Adriano Mendes, Jorge Salgado, é igualzinho. Austeridade financeira, não, austeridade. Agora até com a SAF. Pô, mas a SAF tá devendo, careca. Ué, mas não foi vocês que quiseram isso? Não foi vocês que quiseram dividir o Vasco em 2 pra fuder os dois? Hoje tá fudido o Vasco Associativo, com a dívida lá que a gente nem sabe, 800 e tal milhões, e a Vasco SAF, que também já tem milhões aí, mais de 100, 200, 300 milhões. Cada hora fala uma coisa. Mas não foi isso que o Vascaíno quis? Urubu, otário! A 77 tem dinheiro pra caralho! Aí eu tenho que ficar passando pano pra isso? Não vou passar pano não, irmão. O Vasco tá fudido porque os vascaínos quiseram isso. Os vascaínos fuderam o Vasco. Quando votaram sim, quando aceitaram tudo, quando aceitaram Jorge Salgado na presidência, porque tudo foi armado para o Vasco ser vendido realmente. Teve uma eleição presencial da qual vence um candidato que tinha um projeto foda pro Vasco. Se iria dar certo ou não, é outra coisa. Ele já me garantiu que sim. Careca, ia ser foda pra caralho. E não tem necessidade do cara falar isso depois desses anos todos, não. Quiseram? Não. Porque se o torcedor vascaíno, irmão, fosse mais participativo, aonde ele deve ser, que não, a política acabou com o Vasco. A política acabou com o Vasco.
E agora estão torcendo para políticos, né? Agora estão torcendo, né? Agora ninguém quer saber da 777. Ô, Pedrinho, ô, Pedrinho. Pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Não passo pano aqui pra essas porra, não. Eu sou um torcedor, eu tenho que falar, independente se você se inscrever, se desinscrever, se dar like, se não der like. Independente disso, eu tenho que falar o que eu penso. Falei o que eu pensava do Josh Craig Vander, olha aí. Foi a primeira mídia brasileira a dizer que ele era um ex-presidiário. E aí? Era ou não era? Falei que a gente ia se fuder, não se fudemos, não? Falei que a gente ia se fuder com o Jorge Salgado. E aí? Tia Carol, falei, vai comprar porra nenhuma. Leila, falei, pô, pelo amor de Deus, nem pode. Como eu digo agora que o Vasco não pode ser vendido de novo. Não pode. A gente vai ver um pouquinho sobre o processo bem simples aqui da 777 com a Lindenhall. O que está acontecendo com essa porra dessa empresa que falaram que iria ser a salvação do Vasco. Iríamos disputar tudo, campeonato mundial, brasileiro, Libertadores, vamos ganhar tudo. Ô Senhor! E a gente vê as mesmas coisas acontecendo, até porque é o mesmo grupo. É o mesmo grupo aqui, ó. É o mesmo grupo. Apoiou tudo isso, apoiou a venda desse grupo aqui. Apoiou tudo. Prometeu e não cumpriu. Prometeu trazer grandes jogadores pro Vasco, em campanha, tá? E agora é austeridade. Depois que vem, não, austeridade, austeridade. Não podemos. E é muito bom, né? Pra torcida, isso é muito bom. Enquanto o time estiver ganhando. Enquanto o time estiver ganhando. Quando a vaca for pro brejo, irmão, e puta que tomara que não vá, né? Que a gente tem que pensar sempre que o Vasco tá no meio disso tudo. Tá no meio dessa guerra toda. E colocaram o Vasco no meio de uma guerra lá nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com a gente, quando se transformou em SAF. Agora tem a CAP, 777, Lindenhall. Pelo amor de Deus, cara. Aí você vê, né, pessoas próximas do Vasco que diziam que faziam muito pelo Vasco. Olha o que eu tô fazendo pro Vasco. Tô dando computador pro Vasco. Olha, tô distribuindo sócio, estatutário, tudo com dinheiro dos outros. E agora tá se candidatando aí a vereador. Eu vou votar o caralho. Porra nenhuma, irmão. Porra nenhuma. Quem esse cara é, porra? Se aproveitam do Vasco. Se aproveitam da marca Vasco. Para quê? Para voos mais altos na sua vida pessoal. É igualzinho aqui os youtubers que falam de Vasco. Se aproveitam do Vasco para iludir a torcida e ter, ó. Eu vou mostrar para vocês os canais de YouTube. Todos, inclusive o meu, tá? Todos. Para não falar assim, fez do fulano, não fez do ciclano. Não, vou fazer de todos. De todos eles. Quanto que cada canal ganha. Quanto que cada canal ganha com as suas visualizações apenas. Sem membros, sem superchat, sem valeu, sem pix. Ô Senhor, só o dinheiro do canal. Dito isto, essa introdução bem rápida, né? 8 minutos. Vamos lá. Vamos escutar aqui primeiro o presidente, Pedrinho, e depois a gente vai falar sobre 777. Vamos escutar primeiro o Pedrinho aqui. Mas só falar, foi bom a gente exatamente estar aqui para a gente poder tirar essa dúvida. Mas você tem um prazo para isso? Porque tem um processo parado na justiça e você tem uma finança aí te estrangulando. Tem vários embróliozinhos que cada vez vão surgindo mais com a questão da ICAP, com a 777. Então, assim, muita coisa pode acontecer ainda, né? Assim, tem muita coisa surgindo de novo, infelizmente, de uma forma ruim. Vou deixar a fala do Pedrinho aqui para você continuar lendo e para você ver que não sou eu que estou falando. Está surgindo imbróglios com a 777 e que são ruins. São ruins para quê? Para a pretensão de revender o Vasco novamente. Foi isso que ele quis dizer. É isso que ele diz aí. E aonde está acontecendo isso? No processo, que eu deixei aqui em vários vídeos, o processo da Lindenhall contra a 777. O juiz norte-americano, ele deu um ganho de causa para Lindenhall, dizendo o seguinte, olha, os ativos que foram dados aí em duplicidade a 777, tanto a 777, porque o réu não é só a 777, a CAP também é réu nesse processo. Estão proibidos de vender esses ativos. E outra, se esses ativos não chegarem no valor que é devido, bloqueia-se todos os ativos, tanto da 777 quanto da ACAP e outras. São várias empresas envolvidas que, assim, ó,
são fechadas com a 777 e a CAP é uma delas. Por isso que ele fala isso. Se não fosse esse processo movido pela Lindenham, o Vasco já teria sido vendido. Para quem, careca? Fundo árabe? Ele já falou que não. Seria vendido por um outro fundo, uma outra holding lá de private equity americana, porque eles estão mandando hoje, eles estão comprando a maioria dos clubes. E sim, seria uma holding, seria um fundo de private equity americano. E eu tenho certeza absoluta que quem está negociando, quem se interessa em comprar um clube brasileiro hoje, são esses fundos. A gente seria vendido para um outro fundo muito similar a 777. Ô Vascaíno, pelo amor de Deus, tira essa porra da tua cabeça, cara. Tira isso da sua cabeça. Para com essa porra de que se não fosse SAF... Cara, ainda tem gente que comenta isso, mas se não fosse a SAF, o Vasco estava falido. Uma SAF que faliu, uma empresa, né, que compra a SAF do Vasco e ela vai à falência, está em administração. Como que alguém diz isso ainda, cara? Pelo amor de Deus, do Vasco... Olha a posição do Vasco na tabela, 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Olha onde o Vasco foi na Copa do Brasil. Sendo um clube associativo, porque a SAF está controlada pela associação. Quem manda é a associação, irmão. Pelo amor de Deus, não, é porque é SAF. Ah, vai pra cá do caralho, pô. E eu sou um idiota, eu sou um escroto, porque eu falo isso. Ah, pô, pelo amor de Deus. Idiota é você, que com a SAF acontecendo tudo que aconteceu, você ainda quer essa porra no Vasco. Mas e os outros clubes, careca? Ah, não, os outros não precisam, não. Clubes muito piores, devendo o dobro que o Vasco, como o Corinthians, que tá acontecendo lá no Corinthians, né? Um impeachment, pediram o impeachment do presidente e o conselho aceitou. Estão investigando, tem um conselho de ética investigando isso lá. Mas no Vasco, não, no Vasco Salgado fez o que quis, aí tem aí uma comissão para analisar os atos, a venda do Vasco, e até hoje, ó, não se pronunciou. Uma hora irá se pronunciar? Acredito que sim, senão vai ficar feio pra caralho. Porra, mas precisa de tanto tempo para se analisar uma venda dessa? Cara, o Vasco foi vendido pela KPMG. A KPMG foi que fez todo o escabouço para vender o Vasco. E o Vasco contrata hoje, tá lá dentro ainda, até hoje, tá? Tanto na época do Salgado, como agora na época do Pedrinho. Funcionários ou ex-funcionários da KPMG. Caralho, que porra é essa, irmão? Era pra passar longe. Não, irmão, KPMG? Não, passar longe. Vocês que venderam o Vasco, porra. Não quero ex-funcionário de vocês aqui, não. Não, é totalmente ao contrário. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver os processos aí da 777. Liga Britânica de Basquete. Lembram que falaram que a 777 tem uma liga? E tinha realmente, né? Mas acabou. Não existe mais. Vamos lá. BBF, Federação de Basquete lá britânica, encerra a licença de operação da BBL, que era administrada pela 777. Tudo que você precisa saber. Aí aqui fala sobre o jornalista Paul Brown, fala sobre o site, né, da revista Josimar. Enfim, vamos lá. Vamos ver o que a BBF, que é a federação, falou. Como resultado da situação financeira em que a BBL, Liga Britânica de Basquete, se encontra, a federação, cujos 2 únicos trabalhos reais e tangíveis são colocar equipes nacionais em quadra a cada ano e supervisionar a licença da liga profissional, anunciou que estava rescindindo o contrato de licença com efeito imediato. Ou seja, a 777 não participa mais da Liga Britânica de Basquete. Liga Britânica de Basquete que mudou até a sua sigla. Não é mais BBL, agora é SLB, Super League Basketball. Vamos ver aqui, tem uma matéria, mas eu vou ver só o que interessa pra gente, né? Agora, sobre propriedade do Authentic Brands Group, a Reebok substituirá a italiana Kappa como fornecedor oficial de kits da liga. A SLB surgiu depois da dissolução da BBL, British Basketball League, por causa de problemas financeiros em junho de 2024. Lembrando que a 777 tinha 50% da Liga Britânica. Acabou, irmão. E eles, assim, perderam a licença lá e nem reclamaram, não pestanejaram
nem se pronunciaram. Vamos ver agora o London Lions. Venda do London Lions para a Tesonet negada enquanto o clube entra em administração. E a matéria agora, de 8 de agosto, início desse mês. O clube de basquete britânico London Lions entrou em recuperação judicial, irmão, com o administrador judicial insistindo que o time não foi vendido. O Centro Tecnológico Lituano Tesonet anunciou na semana passada que havia adquirido os Lions em um acordo que teria transferido o controle diário do clube para o clube lituano de basquetebol clube Žalgiris, no qual a Tesonet tem participação, ou seja, a Tesonet anunciou que tinha comprado o London Lions da 777, mas aqui está desmentindo. O administrador, que não é 777, é um administrador judicial, disse que não foi vendido. Mas vamos aqui ao que importa. O futuro dos Lions, que venceram, olha isso, a British Basketball League, BBL, e a Women's British Basketball League, WBBL, nos últimos 2 anos, está no ar desde que seu proprietário, a 777 Partners, passou por dificuldades financeiras, ou seja, está à venda. A empresa de investimento alternativo dos Estados Unidos também detinha uma participação de 45% na BBL, mas a Basketball League LTDA, a empresa operadora da BBL, teve sua licença rescindida pela federação em junho. Já tinha sido revelado que os Lions não competiriam na Eurocup, organizada pela Europ League Basketball na temporada 2024-2025, em meio às preocupações sobre o seu futuro e o financiamento da 777. Ou seja, perderam o London Lions. Está sob administração judicial. Assim como aconteceu com a Bonza, companhia aérea da 777. Lembram disso? Que falaram, olha, a 777 que está comprando o Vasco, investe em aviação. Faliu, irmão. A Bonza faliu. E eles perderam as ações da Flair. O time deles, australiano, Melbourne Victory, que tinha apenas 20% das ações da 777, mas o controle era dela, se fudeu também, tá fudido. Por quê? Porque a Bonza era patrocinadora do Melbourne Victory. E a Bonza faliu, deixando centenas de funcionários na merda, porque eles não pagaram porra nenhuma. Foi a falência e fornecedores também. Urubu, otário! A 77 tem dinheiro pra caralho. E vão fazer isso de novo quando a gente for vendido por uma outra holding ou um outro fundo de private equity. Eu vou pegar aqui só um trechinho dos processos da 777 lá nos Estados Unidos. Vamos ver. Bom, vamos lá. Vamos ver só alguns aqui porque não dá pra ver tudo. É muita coisa. Vamos lá. Empresa de investimento privado 777 Partners enfrenta a segunda queixa de despejo, desta vez para seu escritório na Califórnia, lá em Miami. Dame Alfala versus 777 Partners, reclamação para adiantamento de honorários e despesas legais. Queixa no caso Dame Alfala. Dame Alfala era CFO da 777. Do Tribunal de Chancelaria dos Estados de Delaware, Estados Unidos. Mais um aqui da 777. Mais um despejo aqui da 777. Empresa de investimento privado. 777 Partners enfrenta despejo da sede de Miami por aluguel não pago de $144 mil. Brickell Holding LLC versus 777. Mais um despejo de inquilino. Raymond Bank versus 777 Partners. Qual a reclamação? Violação de $58,5 mil do acordo de pagamento parcelado. Vamos ver mais. 21 de maio de 2024. Ashley Hoffman versus 777 Partners. Reclamação. Violação de contrato de $837 mil. Mais. Vamos ver mais. Madison Office Fee LLC versus Joshua Vander. Reclamação. Dívida de $2,5 milhões. Mais. 3 de maio de 2024 é o processo em que tem mais destaque, que é da Lindenhall, que diz sobre fraude de dupla promessa de centenas de milhões de dólares, mas existem outras, tá? Vamos lá. Steven German contra 777 Partners. Quebra de contrato e fraude. Vamos ver mais. Wood Claim versus 777 Partners. Fraude
19 de abril. Aqui do Steven German foi de 24 de abril. Outra aqui, 777 Pertines e outros. Petição, garantias de 9 milhões de euros. Petição para impedir qualquer venda ou transferência. Olha isso, galera, do dia 14 de março de 2024. Petição para impedir qualquer venda ou transferência de ativos, incluindo qualquer ativos imobiliários na Flórida, de propriedade dos réus 777. Além da Lindenthal, a Nakula Management Limited, lá do oligarca russo, do Oleg Boyko, ela pede para impedir qualquer venda ou transferência de ativos da 777 Pertines. Eu não sei como é que está esse processo, mas é de 14 de março de 2024, que pede o que a Lindenthal pediu, que a 777 seja impedida de vender os seus ativos. Não é só a Lindenthal. Mais um aqui, Obra Capital Management LLC contra a 777 Pertines. Reclamação, transferência fraudulenta. Media Monks versus 777 Pertines. Reclamação, $477 mil. Enriquecimento ilícito ou injusto. Nina Agdal versus Josh Vander. Moção para obrigar o cumprimento. Isso aqui. Galera, olha só. Isso aqui é foda, cara. Você tá ligado na próxima luta do Mike Tyson contra o Jake Paul? 15 de novembro desse ano agora, se eu não estiver enganado. Porque foi adiado a luta, né? O Logan Paul é irmão do Jake Paul, é lutador de boxe também. Jake Paul, cara, o cara que é youtuber aí, que tá lutando boxe, tá ganhando todo mundo, caralho. A Nina é esposa do irmão do cara que vai lutar com o Mike Tyson. Só que o Josh já deu uma furada nela, tá ligado? O Josh já deu uma furada nela. Sessão fofoca. Mas tá aí no processo, né? Nem esperava que fosse aparecer essa porra. Mas apareceu. A Nina, ela processa o Vander, porque ela diz que o Vander teve casos ali com ela, filmou e passou para um outro lutador. E esse lutador, tá tudo no meio ali, né? E esse lutador trouxe isso a público. Então é um rolo do caralho. Ela pede para que ele seja parte lá do processo, enfim. Ó o Josh, ó. Pegou a mulher do Logan Paul, irmão. Ô, senhor. Mas é claro que na época ela não era mulher do Logan Paul. Ele ficou com ela, tirou foto, filmou, caralho. Deu pra outra pessoa que tornou isso público. Um rolo doido do caralho. Por isso que ele tá sendo processado aí. Tá sendo processado não. Ele tá sendo convidado a prestar depoimento, nesse caso envolvendo a Nina e um ex-lutador aí, um lutador que compartilhou fotos dela, né, na intimidade. A Nina, que hoje é mulher do Logan Paul, irmão do Jake Paul, que vai lutar em novembro com o Mike Tyson. O Josh já deu umas furadas nela, compartilhou fotos pessoais e ele está sendo intimado ali a prestar depoimento. Nesse caso da Nina contra esse lutador que expôs lá as imagens dela. A Nina, que é uma modelo dinamarquesa, muito bonita por sinal. Bom, vamos ver aqui mais rápido, galera. Joseph Morgan versus 777 Pertines. Empréstimos predatórios na faixa de quanto? 500% ou menos ainda do que lá quando eles estavam com a Sioux, a tribo lá dos Estados Unidos, né? Que era mais de 700%. Aqui tá 500. Tá bom. Diminuiu. Mais um aqui, ó. Peter Myers é outro funcionário da 777 entrando na justiça para receber a sua remuneração. Esse é um pouquinho da capivara da 777 Pertines, a salvadora do Vasco, né? Como muitos diziam aí. Os próprios youtubers que antes falavam bem disso tudo, hoje desmentem, como são os mesmos youtubers que disseram que o Vasco seria vendido para um fundo árabe. Os caras dizem que o Vasco vai ser vendido para um fundo árabe. Aí o Pedrinho vem e desmentem, aí eles fazem um novo vídeo dizendo: Pedrinho desmente, o Vasco não será vendido para um fundo árabe. Mas é isso, cara, é isso aí que a torcida do Vasco hoje quer gosta de ser iludida, gosta de ser enganada,
gosta de ficar dando dinheiro para um monte de canal que pede Pix o tempo todo. Manda o teu Pix aí para me ajudar a construir aqui o meu estúdio, a minha sala, o meu podcast. Enfim, cara, é sempre o torcedor do Vasco que se fode. É sempre a gente que tem que, né, além de sustentar o Vasco, hoje sustenta canais de youtubers. Cara, deveria ser o contrário, né? Os canais de youtubers deviam presentear ao cara que vem aqui, que se dedica a assistir um pouquinho do canal dele, que prestigia o canal dele. Não, você além de prestigiar, de assistir, dar dinheiro com visualizações, você tem que dar Pix, você tem que ajudar, você tem que fazer isso e o caralho. Há canais que ganham 7, 10, 15, 20, 30 mil reais. Muito canal ganhando muito dinheiro aí com o Vasco. Mas enfim, galera, a realidade é essa. A realidade do Vasco hoje é um futuro sombrio lá na frente por conta dessa venda, né? Separaram o Vasco em dois. Os dois hoje estão fodidos, tanto a associação como a SAF. Mas a maioria, para vocês, só falam de coisas boas, de futebol, e tá indo bem, e o caralho, sem se preocupar. E aí, quando a coisa estoura realmente, é que vem falar, olha, eu avisei, e o caralho, que na verdade não é nada disso. Poucos canais se preocupam em trazer isso para você, porque é uma realidade hoje. Hoje o Vasco é uma SAF. E assim, é uma coisa para você pensar, né? Desde que a lei foi criada, quantos clubes se tornaram clube empresa? Por que você não pedia isso? Já que você diz que o Vasco está há 20 anos fodido, por que você não pedia isso há 20 anos atrás? Porque podia. Podia. Não podia não, careca. Claro que podia, porra. Os clubes podem se tornar clube empresa desde 1993, com a Lei Zico. Depois veio a Lei Pelé, com a Lei Zico. E por que você nunca pediu isso pro Vasco? Porque essas coisas não estavam martelando na tua cabeça. Não tinha tanto lobby, não tinha tanta mídia como teve depois da pandemia. Depois da pandemia, né, o governo tendo que arrecadar, fizeram tudo isso. É uma coisa muito bem sincronizada. Só que a gente não percebe e a gente continua acreditando em contos da carochinha. É isso, galera. Tamo junto. Nunca vou deixar de expor a minha opinião aqui, quer vocês gostem ou não. Pode se desinscrever, pode seguir lá os outros canais. Enfim, cara, eu não me incomodo com isso, não. Eu só tô aqui para falar um pouquinho de Vasco. Foi uma maneira que eu achei para sair do chat e ter voz. E na verdade é isso, cara. Eu quero que fiquem aqui pessoas que realmente entendam o que eu falo. Se não entende, tudo bem. Vá lá, se iludam, se enganem, assistam os outros canais que falam de 1000 contratações, de vários e vários fornecedores. Ninguém sabe de porra nenhuma, irmão. Ninguém sabe de nada. Mas vai lá, continua se enganando, continua se iludindo. Nesses canais aí de youtuber que são um bando de picareta. E por isso que eu fiz esse canal aqui. Só para me ter voz um pouquinho, só para falar para vocês e ser ouvido por poucos, que eu sei que são poucos que gostam de ouvir a verdade. Tamo junto, fui, depois eu volto. Tamo junto.